Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. E Hipercap Litoral. No próximo domingo você pode ganhar um Jeep Renegade no quarto sorteio. Olá, boa noite. JT2 de hoje começando de um jeito especial. Tô aqui no estúdio da Tri FM, aniversariante do dia, fazendo 40 anos e matando também saudade dos meus tempos de locutora de rádio. Aqui na Tri eu não trabalhei, mas eu trabalhei com o Flavinho, que está no horário agora, e a gente trocou muitas vezes de horário, né, Flávio? Muito bom, bom demais, aliás, te ver novamente. Uma das melhores locutoras que o nosso litoral já teve. E é o seguinte, estou aqui há 7 anos, Melissa, e nesses 7 anos de muito sucesso, além do litoral de norte a sul em 105,5, a gente agora também quebrou todas as fronteiras, porque a gente vai para qualquer canto do mundo através do nosso aplicativo. A Tri é uma potência. Uma potência mesmo. Parabéns, sucesso para você. E tem reportagem especial hoje no JT2 sobre os 40 anos da Tri FM. E veja agora os outros destaques da edição de hoje. Baixada Santista registra mais de 2.000 casos de chikungunya e 2 mortes pela doença. O hipermercado Carrefour foi multado pelo IBAMA pelo vazamento de óleo diesel que atingiu as galerias pluviais. Um carro ficou prensado entre a mureta de concreto e um caminhão-tanque na Anchieta. Uma mulher morreu, outras 3 pessoas ficaram feridas. No Vale, na Regis Bittencourt, um menino de 3 anos e a avó foram atingidos por um carro da PM que capotou. A criança morreu no local. Um motorista que teria passado mal subiu a calçada, bateu contra as grades da UPA Central de Santos e atingiu parte da tenda de atendimento à Covid. Depois do Santos escapar do rebaixamento no Paulista, o técnico Fernando Diniz foi apresentado hoje. Amanhã tem partida contra o Boca pela Libertadores. O JT2 desse 10 de maio está começando. A Baixada Santista registra quase todos os casos de chikungunya do estado e já tem 2 mortes esse ano. Santos, Guarujá e São Vicente são as cidades com mais infectados. Sobre o assunto, vamos falar agora com a Thaís Roso. Boa noite, Thaís. Um número assustador. É isso, Melissa. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Realmente aqui a nossa Baixada Santista virou um epicentro dessa doença do chikungunya e, como você disse, tem algumas cidades que estão com um número altíssimo de casos. É o caso de Santos, Guarujá e também São Vicente. Para a gente ter uma noção, Santos tem hoje 1.187 casos da doença, seguida por Guarujá, que tem 504 casos, e São Vicente, que até hoje tem 160 casos. E as 2 mortes que já foram confirmadas aqui no estado de São Paulo são aqui da Baixada Santista, são da cidade de Santos. Como eu disse, as cidades aqui da Baixada viraram um epicentro, e para a gente ter uma noção, fazer uma comparação, no estado até hoje são 2.169 casos, 2.169 casos. E só aqui na Baixada Santista, juntando as 9 cidades, são 2.091 casos ao todo. No ano passado inteiro, em 2020, foram só 184 casos. Então, o aumento do ano passado para cá é de mais de 1.000%. Então é importante a gente não descuidar dessa doença também, a gente toma todos os cuidados e fala sempre aqui da Covid, para o uso de máscara e o distanciamento social e o álcool, mas a gente não pode descuidar também do foco do mosquito Aedes aegypti, que além da chikungunya também transmite a dengue e a zika. É com você, Melissa. Obrigada, Thaís. E uma mulher morreu e outras 3 pessoas, sendo 2 crianças, ficaram feridas depois de um acidente hoje de manhã na subida da rodovia Anchieta. Elas estavam num carro que ficou prensado entre um caminhão-tanque e a mureta da estrada. Isso aconteceu pouco antes das 8h30 da manhã. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista da carreta perdeu o controle, entrou numa valeta e acabou prensando o carro contra a barreira de concreto que divide as 2 pistas. O motorista do veículo teve ferimentos leves e as 2 crianças ferimentos moderados. Uma delas foi levada pelo helicóptero Águia da PM ao pronto-socorro de Cubatão e a outra para um hospital de Santo André. Mais uma notícia triste no Vale do Ribeira, outro acidente com morte. Uma criança de 3 anos que seguia com a avó pela Regis Bittencourt morreu depois de ser atingida por um carro da Polícia Militar. Não deu tempo nem de levar para o hospital. Na viatura havia 3 PMs. Ele e a avó da criança foram socorridos.
Parentes das vítimas foram até o trecho onde aconteceu o acidente. Foi no quilômetro 488, na altura de Cajati. Segundo testemunhas, o menino e a avó caminhavam sentido São Paulo, quando foram atingidos pelo carro da PM, que capotou e foi parar numa área de mata. Célio estava passando quando viu a avó pedindo ajuda. Só que eu estava no outro lado da BR. Eu só vim aqui porque eu escutei, na verdade, os gritos da senhorinha que estava na beira do asfalto. Aí a gente foi procurar socorro, né? A senhorinha com o braço, com a fratura exposta, a criancinha. Aí já não consegui ver muita coisa, né? Que a gente só procurou, mas é ajudar, né? Clayton, filho Oliveira de Santana, tinha 3 anos. Ele morreu no local. Kelly é madrinha da criança, contou que o menino ficava com a avó enquanto os pais trabalhavam. Dona Marilene, ela fica na casa da mãe da criança, porque ela cuida da criança, né? Então acho que ela estava vindo da casa para a casa da outra filha dela e foi que aconteceu esse acidente. Havia 3 policiais no carro. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho da Regis Bittencourt até a retirada do veículo. As circunstâncias e causas possíveis do evento serão apresentadas no futuro. Foi acionada a perícia da Polícia Civil também, Polícia Científica. E no futuro a gente vai poder dar uma posição sobre realmente o que pode ter acontecido, de fato. Em nota, a PM informou que vai abrir um inquérito para apurar os fatos. A avó da criança e outros 2 policiais militares foram levados para o Hospital Regional de Pariquaraçu. Um outro PM, que também estava na viatura, foi trazido aqui para o pronto atendimento de Cajati. A avó da criança e os 3 PMs passaram por exames e seguem internados. E 24 mortes foram confirmadas hoje na Baixada Santista e 408 novos casos. A região tem agora 4.851 óbitos e mais de 129.600 casos. São também mais de 113 mil pacientes recuperados e a ocupação de UTI está em 63%. Média estável de óbitos nesse início de semana são 25 mortes por dia nas últimas 2 semanas. E a média móvel de casos começa a semana com queda, que chega a 24%. Ela voltou a baixar de 300 por dia, algo que não acontecia desde a segunda quinzena de março. E teve fila hoje nos postos de vacinação de São Vicente. Começaram a ser imunizados contra a Covid os moradores que têm síndrome de Down, os que estão em tratamento de hemodiálise e os transplantados que tomam medicamento para rejeição. Marlete, que teve Covid, chegou a ficar na UTI por complicações da doença, não conteve a emoção ao ver a irmã ser vacinada. Alexandra, de 51 anos, tem síndrome de Down e faz parte do grupo que começou a receber a primeira dose nesta segunda-feira. Passei muito desespero, porque eu estava preocupada com ela. Pegou eu, meu marido, e hoje é o meu momento, é minha irmã. Eu falo que é minha vida, é um pedaço de mim que quando eu estava na UTI, eu só pedia por ela e pela minha família. E hoje ela está aqui, Deus me ouviu minhas orações. Pessoas transplantadas que utilizem imunossupressores, remédios para evitar a rejeição do novo órgão, também estão sendo vacinadas. É preciso apresentar laudo médico que comprove o uso da medicação. Richard, de 26 anos, é transplantado renal e agora está mais aliviado. Eu fico até emocionado, né? Porque tanta gente espera, né? E eu que estou na área de muito risco, né? Que eu sou transplantado, então é uma alegria muito imensa. Também já estão sendo imunizados pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, mas estas pessoas não precisam procurar os postos de vacinação. Nós pactuamos com as clínicas que realizam hemodiálise e diálise aqui no município. Nós faremos a vacinação na própria clínica. Inclusive, nós temos pacientes nossos que fazem hemodiálise ou diálise em unidades e hospitais de Santos e nós pactuamos com o município também e eles farão a vacinação na clínica no dia do tratamento da pessoa. Já a partir desta terça-feira, começam a receber a primeira dose as grávidas, as puérperas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, que tenham mais de 18 anos e que apresentem alguma comorbidade, e também as pessoas de 55 a 59 anos que tenham alguma deficiência permanente.
Gestantes e as puérperas precisam ter as comorbidades, então que tragam um laudo médico atestando isso. As pessoas com deficiência permanente têm que trazer a carteira do benefício, o BPC. Todos os postos continuam aplicando a primeira dose nos idosos com mais de 60 anos e também estão aplicando a segunda dose da Oxford AstraZeneca em quem tomou a primeira há 12 semanas, como as amigas Leda, de 81 anos, e Nilza, de 82. Chegou o grande dia, tão esperado, que você não imagina. A ansiedade era grande de querer tomar para a gente poder, pelo menos, ir até o médico, até o supermercado, fazer as coisas necessárias mais sossegada. E todos têm que ser vacinados, porque é o único remédio que nós temos. É muito bom, eu estou feliz da vida hoje. Na UBS Central, idosos com mais de 80 anos formaram uma fila que virava o quarteirão antes mesmo do atendimento começar às 9 da manhã. Complicado, né? Poderia ser melhor, né? Muitos idosos aqui que têm uma certa deficiência também, motora, né? E que, de repente, eles poderiam dar uma certa prioridade, né? Muitos chegaram horas antes do posto abrir com medo da vacina acabar, mas a secretária de Saúde descarta essa possibilidade. Não precisam ter esse medo, a gente só abre um novo público-alvo, uma nova faixa etária, quando a gente tem a garantia e a certeza que a gente tem vacina suficiente para a segunda dose de um público que já iniciou o seu esquema de vacinação. Salientando que os profissionais da educação, que é específico a Coronavac, nós estamos com 7 unidades especialmente para eles, então que eles podem procurar no site da Prefeitura as informações de quais serão essas unidades. Futebol, Santos apresentou hoje o técnico Fernando Diniz. Ele vai estrear amanhã no jogo contra o Boca Juniors na Vila Belmiro. Agora a atenção está toda para a Libertadores depois da equipe vencer o São Bento no Paulista e afastar o fantasma do rebaixamento. Ontem o Santos entrou em campo pressionado. Se perdesse, provavelmente seria rebaixado no Campeonato Paulista. A primeira queda em 109 anos de história. Seria. Mesmo com esse cenário, os meninos fizeram bonito e resolveram a partida no primeiro tempo. Vinícius Balieiro tocou e Lucas Braga acertou um cantinho. 1-0 e alívio. Gol! É Santos! Já nos acréscimos, Ângelo carregou, esperou o Caio Jorge cair, levantar, antes de tocar para ele. O camisa 9 dominou, ajeitando e fechou o placar. 2-0 e fantasma do rebaixamento afastado. Gol! É Santos! Fico feliz pelo gol, mas ainda não está nada ganho. Vamos continuar com a mesma intensidade. E eu tenho essa qualidade de flutuar ali, por trás dos volantes, e tá servindo os pontos para estar entrando dentro da área. A conversa de vocês antes do jogo foi que era uma final de campeonato? Com certeza, cara. Essa situação que o Santos está não pode acontecer, mas infelizmente levantar a cabeça, a gente está fazendo um bom primeiro tempo e time grande não cai, vamos lá. Passado o sufoco no Campeonato Paulista, vamos voltar ao sufoco da Libertadores. Amanhã o Santos encara aqui na Vila Belmiro o Boca Juniors da Argentina. E essa partida, além de ser importantíssima para as pretensões do Peixe continuar bem na competição continental, também vai representar a estreia de Fernando Diniz como o novo treinador do Santos. Até hoje eu estou refletindo sobre tudo o que aconteceu nesse último trabalho e melhorando. Então, hoje para o Santos você pode ter certeza que já vem o Fernando Diniz melhor do que aquele do meu último trabalho. O torcedor do Santos pode se preparar, tá? Aquele negócio de goleiro sair jogando com os pés, de evitar o chutão ao máximo, de tomar um sustinho aqui e ali. Isso tudo deve acontecer no Peixe. E para justificar isso, Fernando Diniz filosofa. Esta é a maneira que eu concebo o futebol, é a minha maneira de viver. Futebol acho que é uma forma de você se expressar enquanto você está vivo, então não é uma coisa que está desconectada da minha vida. Eu procuro exprimir dentro do jogo, junto com os jogadores, aquilo que eu enxergo da minha vida. Então, acho que tem que ter coragem, os jogadores têm que ser solidários, têm que fazer uso da inteligência, tem que ter protagonismo e os jogadores também têm que usar da força coletiva para poder ter brilho pessoal. Então, é uma maneira muito particular que eu enxergo o futebol,
Eu coloco tudo aquilo que eu sei enquanto ser humano para que as equipes que eu dirijo consiga melhorar as pessoas que jogam e as pessoas que assistem. O torcedor espera que as coisas sejam assim mesmo, para que a era do sal grosso tenha chegado ao fim. A seguir, reportagem especial sobre os 40 anos da Tri-FM. Nesta semana, a Havan tem descontos imperdíveis em cama, mesa e banho. E ainda frete fixo em milhares de produtos. Compre agora em havan.com e retire em até 2 horas. Cobertor casal Sherpa dupla face de R$ 159,90 por 10 vezes de R$ 8,99. Não passe frio, passe na Havan e compre por 10 vezes de R$ 8,99. Cortina Jacar mescla 2,60 por 2,30 de R$ 129,90 por 10 vezes de R$ 6,99. Compre na loja, site, aplicativo ou chama no Zap Havan. O sonho de Micaela tá indo por água abaixo. Bruno, eu não resolvi abrir esse restaurante só porque eu achei que ia ser um bom negócio. Eu queria muito, mas muito mostrar pro meu pai que eu sou competente. Mal sabe ela que foi o pai e a melhor amiga que sabotaram essa inauguração. Ai, que dó. Não sei nem como é que eu vou conseguir dormir essa noite. Se você ficar com insônia, abre o seu celular, checa a sua conta. Eu tenho certeza que você vai dormir como um anjinho. Daqui a pouco, salve-se quem puder. O Ponto Frio mudou. Agora é ponto. Quer atendimento técnico? Vai direto ao ponto. Acidente no final da manhã em frente à UPA Central de Santos. Testemunhas disseram que o motorista passou mal e desmaiou enquanto dirigia. O veículo que seguia pela rua Joaquim Távora subiu na calçada e bateu contra grades de proteção da unidade e em parte da estrutura externa da tenda de atendimento de Covid. Segundo a Fundação do ABC, que administra a UPA, por estar em baixa velocidade, o acidente não causou ferimentos ao motorista. Ele foi socorrido pelas equipes da UPA, permaneceu em observação na unidade e já teve alta. Ninguém que passava pelo local foi atingido. O hipermercado Carrefour, que fica dentro do Praia Mar, foi multado pelo IBAMA pelo vazamento de óleo diesel do sistema de geradores. Isso aconteceu na semana passada. E a Adriana Coutinho traz as informações para a gente. Boa noite, Adriana. Qual o valor dessa multa? 12,5 milhões de reais por causa dos impactos ambientais. Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Essa multa foi entregue hoje pelo IBAMA ao hipermercado Carrefour por causa do vazamento de mais de 2.000 litros de óleo diesel que aconteceu por causa do sistema de geradores na madrugada de terça-feira da semana passada. Inclusive provocou a morte de peixes. Esse óleo, ele vazou pelas galerias, atingiu o canal por um trecho de 1 quilômetro até um trechinho também de praia. Foi preciso mobilizar uma empresa especializada para sugar esse óleo do canal, com o apoio também do Corpo de Bombeiros, que trabalharam desde terça-feira à noite até a tarde de quinta-feira para retirar todo o produto. O IBAMA entregou essa multa hoje, como eu expliquei, e agora a Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Meio Ambiente, também deve entregar nos próximos dias uma multa para o hipermercado Carrefour, só que ainda não divulgou o valor da multa. Para retirar esse produto e fazer a limpeza do canal e das galerias, foram utilizados mais de 8.000 litros de água com um produto, um desengraxante. E houve também a questão de relatos de moradores que tiveram dor de cabeça por causa desse produto. É com você, Melissa. Obrigada, Adriana. E o Carrefour disse que recebeu a multa de 12,5 milhões de reais e que dentro do prazo legal vai analisar as medidas cabíveis. Sobre o vazamento, falou que acionou empresas especializadas que trabalharam na contenção do óleo e que permanece à disposição das autoridades competentes. Nesta terça-feira, o tempo segue firme com sol forte o dia todo e não há previsão de chuva. Vamos ver mais detalhes na previsão do tempo. A previsão para amanhã de sol em todo o litoral. Em Santos, a temperatura máxima deve ser de 24 graus. Em São Vicente, deve fazer 23. Seguindo para o Guarujá, a máxima também deve ser de 23 graus. Em
Cubatão, nesta terça-feira, a temperatura varia entre 18 e 24. Os ventos ainda vão soprar de sudeste. Em Itanhaém e Mongaguá, o sol aparece entre nuvens. A mínima chega aos 17 graus nessas cidades. No Vale do Ribeira, a temperatura oscila entre 17 e 23 em Registro e em Jacupiranga. Em Cananéia, a máxima prevista para amanhã é de 22 e em Apiaí deve fazer 16 graus nesta noite. Hoje é dia de festa para a Tri FM. A rádio faz 40 anos de muita tradição e vários colaboradores nos ajudaram a contar essa história de muito sucesso. Tribuna 40 anos, 40 aninhos da Tribuna FM. Olha, o tempo passa muito rápido e praticamente coincide com o início da minha carreira. Eu lembro como se fosse hoje. O saudoso coordenador da rádio, Antônio Jorge Nóbrega, me ligou. Eu tinha começado a minha carreira na Rádio Cultura, né, e falou, olha, nós vamos formar aqui a primeira equipe de locutores de uma FM, de uma rádio no litoral. A Tribuna seria, acho que, a 4ª ou 5ª emissora do Brasil, porque já tinha a Rádio Cidade no Rio de Janeiro, a Fluminense, a Estéreo Vale em São José dos Campos. E aí nós formamos uma equipe para trabalhar diariamente na Tribuna FM, né? Essa equipe tinha o Tony Lammers, o Petito, o Clay, Alfredo Júnior, Gilberto Júnior. Eu comecei a trabalhar no fim de semana e depois passei a comandar o horário das 10 da noite às 2 da manhã. Tribuna, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com você. E nessa época eu conheci o Beto Rivera, Betinho, Alberto Rivera Vasques. E o Alberto também trabalhava nas baladas, né? Na época das discotecas, anos 70, e nos convidou para trabalhar com ele na época no Sírio-Libanês. Do Sírio-Libanês seguimos para o Caiçara Clube e foi onde eu conheci o Robertinho Santini. O Robertinho nos convidou para montar a Tribuna FM. Ele já tinha ganho a concessão da rádio e nos convidou. Então, o Ricardo e eu começamos a montar a rádio, a gravar as músicas, fazer os cartuchos na época, que era tudo muito manual, né? Era uma arte isso. E seguimos na rádio. Então, em 81, eu comecei na Tribuna FM, no primeiro time de locutores. A rádio ao vivo do litoral, o som ao vivo do litoral. O Roberto veio procurar a gente para tocar a rádio. E quem seria a pessoa para tocar a rádio? Ele acreditava que assim, a gente poderia fazer alguma coisa pela rádio, porque a gente também trabalhava na noite, tinha as discotecas na época e tudo. E ele, como frequentava também, muitas vezes ia nas discotecas e tal, então era a gente que tinha, o poder não, mas assim, o canal para poder fazer alguma coisa. Até o dia que saiu a caçulinha do litoral, que seria a Tribuna FM, nasceu junto. Quando eu estava lá, eu achei muito legal isso aí. Aí eu comecei a gravar todos os cartuchos, que na época eram cartuchos, né? Gravei os cartuchos musicais, de publicidade. Até que um dia eu estava na discoteca e junto com um colega meu de uma rádio de São Paulo, falou, Wagner, achei legal o estilo que você fala, as músicas, né? Quer ser locutor da Tribuna FM? Aí eu falei, não tenho jeito para isso, mas acho legal, como eu gosto de acumular função, vamos lá. Aí terminei meus 20 anos como locutor da Tribuna FM. 104,1, a caçulinha do litoral. Wagner com vocês até as 2 horas da manhã, tocando o que melhor você gosta. Tribuna FM, muito mais emoção no ar. Parabéns, Tribuna FM. Parabéns, amigos da Tribuna. Eu fui programador durante muitos anos e estava lá quando a rádio estava engatinhando, os primeiros passos, né? Era uma época do disco de vinil, era uma época que a gente fazia tudo por paixão mesmo, era o começo do FM.
E eu, como trabalhava com disco, a nossa discoteca ela tinha em torno de 50 mil títulos, a gente sempre auxiliava a programação do FM. Com você em qualquer lugar, Tribuna FM. Um ano depois, nós fizemos uma grande promoção, inclusive usando a página inteira do jornal A Tribuna. Os locutores eram muito conhecidos, né? Porque não tinha redes sociais naquela época. Então, quando a gente aparecia no jornal, a gente fazia muito sucesso nas festas. Havia as festas do Caiçara, dos clubes ali da Ponta da Praia, né? Então, sempre os locutores que apresentavam. E era muito bacana, e já era um sucesso. 105,5. Parabéns, Tribuna FM, 40 anos de história, 40 anos de sucesso. E eu queria falar que eu fiz parte um pouquinho nessa história. Na segunda metade dos anos 1980, comecinho dos anos 90, eu fui o redator de notícias da rádio. Então eu pegava a informação e punha um pouco mais de leveza, punha um pouco de humor, como o próprio ouvinte da rádio pedia. Muito me orgulho de ter participado um pouquinho dessa história, sabe? E esse trabalho serviu para me orientar depois no resto da minha carreira. Só as melhores estão tocando agora com o Pablão. É o sucesso que você gosta de ouvir aqui na programação. Teve tantas coisas, caramba, tinha o Estúdio Tri, teve o Estúdio Tri, né? A gente gravou vários jingles, né, da rádio e vinhetas que ficaram marcadas durante anos, né? E é isso que é muito legal, a gente grava aquilo e fica, né, rodando durante anos, isso é muito legal. Juntando o útil ao agradável, né? A gente trabalha com o que gosta, e no lugar que a gente gosta, que a gente se sente bem, que é a nossa casa. A Tri é a minha segunda casa, sempre foi. Tri FM, a sua Rádio Tribuna, 40 anos no ar e mais um ano de grande sucesso, essa é a sua Tri! O rádio sempre será o grande veículo de comunicação de todos. Quando o Chateaubriand, nos anos 50, em 1950, trouxe a televisão para o Brasil, importada dos Estados Unidos, né, a RCA, já se dizia que o rádio ia acabar. Não acabou. Aí vieram as mídias digitais, as plataformas digitais, também não acabou. O que acontece é que o rádio se reinventa. E a Tribuna, ou Tri FM, vai se reinventando a cada dia, usando as mídias sociais, as plataformas digitais, buscando o compartilhamento, né, dos seus ouvintes, interatividade, com os locutores aparecendo, enfim. Esse é o destino do rádio e esse é o sucesso que há 40 anos a Tribuna FM faz, e eu tenho orgulho imenso de ter participado do time pioneiro da Tri FM. Parabéns, Tri FM! E o JT2 terminou, eu volto daqui a pouco com o resumo do dia, terminamos dando os parabéns para a Tri FM pelos 40 anos de muito sucesso. Parabéns para toda a equipe e parabéns especial para todos os ouvintes da Tri. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. E Hipercap Litoral. No próximo domingo você pode ganhar um Jeep Renegade no quarto sorteio.